Qual vai ser a final do Campeonato Carioca? Só a final. Demorou, perdeu a vez. Flamengo. O Flamengo vai estar lá para ganhar o título. Flamengo vai ganhar. Flamengo e Vasco. Você... Fluminense e Vasco. Fluminense e Por Vasco. isso, vejo o Flamengo numa curva de crescimento, uma temporada maior que a do Fluminense. Mas tende a ser um jogaço. Repito, tecnicamente, é o melhor jogo que temos atualmente no futebol brasileiro. Vamos seguir aqui. Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Hoje é o grande dia desse super clássico aí, né, entre Flamengo e Fluminense. Os últimos campeões da Libertadores, né, vão se enfrentar. Flamengo campeão em 2022, Fluminense em 2023, né. Podemos dizer que esse, atualmente, entre Flamengo e Fluminense, é o maior clássico do Brasil atualmente, dada a importância a esses dois clubes. E também vamos embora com mais um palpite aí e debate sobre Flamengo e Fluminense, sobre esse clássico aí que arrasta multidão para o Maracanã, né? Tanto de público e tanto de audiência pelos meios de comunicação aí, pela internet, né? Então, aqui embaixo nos comentários, deixe seu palpite para esse jogo aí, né? Obviamente que já vou deixando o meu palpite aqui. 3-1 Mengão, o Flamengo vence por 3-1 esse clássico, esse jogo de ida. E o jogo da volta ainda, né? O Flamengo tem a vantagem do empate ou dois resultados iguais aí para avançar na final, né? Ambos os times têm desfalque, né? Para esse jogo aí. O Flamengo tem o Gabigol e o Wesley. O Fluminense tem o André, o Douglas Costa ainda, né? Então vai ser um jogaço e espero que vença melhor. E obviamente eu espero que vença o Flamengo. Então vamos embora com mais um debate. E vai deixando seu like, se inscreve no canal aí também, né? Para não perder nenhum vídeo. Ativa as notificações que é importante. E vambora aí. Quem vence? Flamengo? Fluminense? Empate? Deixa nos comentários e vambora. Marcadas, né? Sábado à noite, Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo. Domingo, Vasco e Nova Iguaçu. Os jogos de volta na outra semana. Moçada aí no Rio tá falando favorito. Só falta ele falar assim, não, a galera do Flamengo tá dizendo que vai dar Flamengo, né? Cara, nos confrontos eu acho que o Vasco tem a obrigação total de passar do Nova Iguaçu pelo investimento, pelo tamanho que é, a torcida e tudo mais. Um time muito melhor e o Vasco do Ramon Dias é uma equipe completamente capaz de chegar à final e até ganhar o título. Mas hoje o melhor time do Brasil aí em relação a desempenho, em relação a elenco, é o Flamengo. Então o favoritismo fica com o lado do Flamengo. Mas não se surpreenda se numa final eventual Flamengo e Vasco, o Vasco surpreender aí o Flamengo. No sábado, domingo você tá em campo, né? Sim, domingo eu tô aí na tela do SBT com o Luiz Alano, minha parceira Nadine aí também comigo nessa caminhada. Vai ser um prazer novamente. Bora. Obrigado, até semana. Tamo junto. Lucas Pedrosa falando com a gente direto do Rio. Qual vai ser a final do Campeonato Carioca? Só a final. Demorou, perdeu a vez. Flamengo. O Flamengo vai estar lá para ganhar o título. Flamengo vai ganhar. Flamengo e Vasco. Você... Fluminense e Vasco. Fluminense e Vasco. Flamengo e Nova Iguaçu. Flamengo e Nova. Agora não é o assunto dos milhões. Flamengo e Vasco. Eu brinquei da Taça Guanabara. A Taça Guanabara já teve momentos de grande comemoração. Ela era o primeiro turno, mas ela valia muito. O cara contava título de Taça Guanabara, conta até hoje. Hoje é uma outra Taça Guanabara. E acho que o Flamengo comemorou do jeito que deve ser. Comedidamente, ganhou a Taça Guanabara. E ela tem que ser comemorada. Não tem nenhuma bronca. A Taça Guanabara sempre foi muito bonita. Ela tinha uma importância, não era a importância do Campeonato Carioca, mas ela tinha uma importância muito grande. Como já teve aqui em São Paulo, em outros lugares, o campeão do primeiro turno, etc. Mas como a Taça Guanabara é só no Brasil mesmo. E tem que comemorar mesmo. Hoje é porque o ano passado eles não comemoraram, né? Então aproveita e a gente... Pessoal, Surtax do Botafogo, mas agora a semifinal do Campeonato Carioca. Temos duas no fim de semana, naturalmente uma delas, Fla-Flu. A outra, um Vasco contra a sensação no campeonato. Hora da verdade no Campeonato Carioca é mata-mata, sem espaço para errar. As semifinais começam a esquentar mesmo sábado, 21 horas no Maracanã, com o Fla-Flu, o clássico que decidiu os últimos 4 campeonatos cariocas. Mas dessa vez, só um vai avançar. O Flamengo tem as dúvidas de Gabigol e Wesley, ambos ainda em recuperação de lesões. Mas para emplacar a 6ª decisão seguida de estadual, conta com uma novidade: Léo Ortiz, apresentado nesta sexta-feira. Espero que a gente faça 2 bons jogos contra o Fluminense e consiga chegar à final para que eu já possa chegar pé quente, né? Chegar campeão aqui. E acho que é importante chegar nesse momento também, é uma fase decisiva, já entender o tamanho do clube, o tamanho do clássico também.
E espero que eu esteja, né? Isso vai depender do treinador, mas acredito que sim. Como eu disse, já estou registrado, estava jogando, então estou em ritmo de jogo e estou preparado se pintar a oportunidade. A vantagem de 2 resultados iguais é rubro-negra, só que é o Fluminense quem briga pelo tri. Nas 2 últimas vezes bateu lá na final. Agora tem 3 desfalques. Samuel Xavier e Douglas Costa lesionados e André suspenso. Nada que diminua a confiança. Sabemos que son 2 jogos muito difíciles, muito importantes para nós, e a gente está totalmente focado e fechado para chegar da nossa melhor forma. Chegamos com essa ambição de conseguir o tricampeonato. Justamente o Fla-Flu. Temos tela do Fla-Flu para a gente debater? Sem tela, 9 da noite. 9 da noite deste sábado tem Fluminense e Flamengo. Eu queria te ouvir sobre esse duelo com os números que a gente apresenta. Quem chega melhor, 11 jogos do Flamengo, 13 do Fluminense. Foco ali no aproveitamento do Flamengo é melhor, está invicto, 81,8% contra 61,5% do Flu. O impressionante para mim de tudo que está nessa tela é gols sofridos. Um gol sofrido do Flamengo, 23 feitos. Marcados, 19 do Fluminense fakes, 12 sofridos. O Pac, e aí? Tecnicamente, na atualidade, o melhor jogo possível do futebol brasileiro. O Palmeiras é um timaço, mas tecnicamente o Palmeiras não atingiu o nível que a gente está acostumado a ver ainda. É o competitivo, mas não é o técnico tão apurado. O Flamengo vem num crescimento, vem em evolução, clara evolução, nas mãos do Tite. Algumas semanas talvez não fosse a evolução que o rubro-negro mais lúdico esperava, mas era claramente uma evolução. E o Fluminense, que é um time pronto, um time muito bem treinado, que vem de uma não o último exatamente, mas vem de uma recopa importante pela maneira que o time conseguiu reagir dentro do jogo e construir a sua vitória contra a LDU, mas é um Fluminense que dos principais jogos que fez, a menor parte deles conseguiu render o que a gente sabe que esse time é capaz de render. E quando eu falo a menor parte deles, eu falo do jogo da Recopa do Maracanã. Nos demais grandes jogos que o Fluminense fez, no Campeonato Carioca e o jogo da ida da Recopa, embora o Diniz tenha gostado, eu não gostei tanto assim, é um Fluminense num padrão abaixo do que a gente está acostumado. Então acho que pelo momento, pelo que as equipes vêm jogando na temporada, no Campeonato Estadual, o Flamengo chega em campo num momento melhor. Mas o Fluminense é um time mais pronto, enfim, que vai ter que ganhar algum clássico em algum momento. Tem uma questão importante que é a suspensão do André, né? O André que foi expulso no último jogo no Clássico. Tô curioso para ver como o Diniz vai tapar esse buraco, né? Ele treinou com o Lima e com o Renato Augusto. Talvez optar pelo Renato, Martinelli, Renato e Ganso no jogo contra o Flamengo talvez não seja a melhor escolha. Acho que do ponto de vista competitivo, o Lima me parece o nome mais adequado, mas pelo momento vejo o Flamengo numa curva de crescimento na temporada maior que a do Fluminense. Mas tende a ser um jogaço. Repito, tecnicamente, é o melhor jogo que temos atualmente no futebol brasileiro. Vamos seguir aqui, batendo papo sobre Flamengo e Fluminense, semifinal do Campeonato Carioca. Fluminense, como disse o Zupac, não venceu clássicos, né? Aliás, uma boa sequência sem vencer clássicos. Tem a história do Léo Ortiz. Sim, chegou, a gente é um Tite no banco de reservas. A gente sabe que o Tite, o professor, tem aquela coisa de direitos adquiridos, de fila e de certo pragmatismo. Seria uma grande surpresa para você, Léo Ortiz titular? Seria, até porque ele não tomou um gol, né? Então é isso, não pela qualidade, não. Seria por uma questão de necessidade. Não há por que o Tite já largar o Léo Ortiz como titular no primeiro clássico, numa semifinal de Campeonato Carioca, se ele tem uma dupla de zaga extremamente competente para jogar e que vem um sistema defensivo sendo elogiado rodada após rodada. Então isso para mim me leva ao encaminhamento natural da manutenção da dupla de zaga Fabrício Bruno e Léo Pereira, e o Léo Ortiz vai brigar para ser titular. Não é garantia que ele será. Ele tem condições para ser. Ele foi contratado com status de, mas o que vai dizer é o campo. E hoje o campo mostra que não se deve tocar na zaga do Flamengo. Assunto importante, a gente falou inclusive sobre a semana, teve um dia específico que um dos focos de atenção no futebol brasileiro foi a história do Maicon, jogador do Corinthians, pertence ao Shakhtar, Flamengo na jogada. Hoje, na entrevista, o Marcos Braz falou sobre o tema e disse: não foi o Maicon que disse não para o Flamengo, não. Foi o Shakhtar. Como foi? 19 de fevereiro, o Flamengo fez uma proposta para o Shakhtar. E a proposta foi recusada. É difícil
aí para quem acompanha a gente aqui há 5 anos, 5 anos e 3 meses, a gente fazer uma proposta em que, por um clube, em que não tenha sido bem encaminhada com o empresário ou com o atleta. Se a gente fez a proposta para o Shakhtar, é que as coisas andaram bem na outra ponta, certo? O que aconteceu é que o Shakhtar negou a proposta do Flamengo. Esse sim, esse negou. Mas a narrativa de São Paulo lá é editada. Vamos então à versão bruta do comentário de Gustavo Zupac neste duelo de narrativas Rio e São Paulo. Qual sua análise sobre o episódio, Maicon? Primeiro que, assim, é péssimo que o fato seja tratado assim, até porque, se eu não me engano, os 2 primeiros jornalistas que deram a informação de que o Flamengo estava para contratar o Maicon, não são de São Paulo. Se que eu me lembre, foi um repórter de Belo Horizonte, o Thiago, e um repórter do Rio de Janeiro, o Venê. Foram os 2 primeiros, pelo menos, que eu vi, que deram informação de que, Flamengo faz proposta e negocia com o Maicon. Isso semana passada, não no dia 19. Então não foi de São Paulo. Tá? Então é muito, muito raso e muito populista. O engajamento voa tratando a situação como essa. Mas eu concordo com o Braz em relação à ordem das negociações. É uma questão de mercado, né? Não é o Flamengo. A enorme maioria dos clubes vai fazer uma proposta oficial para contratar um jogador quando sabe, né? Quando já avançou, quando sabe que esse jogador quer vir para o clube. O clube não vai se prestar o papel de se desgastar e negociar e conversar com o dirigente sem saber se o jogador quer vir para o clube. Então a enorme, não todas evidentemente, mas a enorme maioria das negociações entre clubes acontece quando o clube comprador sabe, via proposta ou via conversa, que o atleta tem interesse em vir. Essa história do Maicon, ela é muito confusa, porque assim, no primeiro momento, e com vários apuradores competentes do nosso mercado, a primeira informação era: Flamengo faz proposta por Maicon agora, assim, na semana passada, e o Braz disse que foi lá no dia 19. E a segunda corrente, quem trouxe a informação primeiro foi o Bruno Vicari, aqui no Sport Center da ESPN, de que não houve proposta agora, né? Não houve proposta agora, e posteriormente o Corinthians fez uma reunião com o Maicon para acertar com o Maicon o que estava pendurado do Corinthians com o Maicon, não para ouvir do Maicon se ele ia ou não para o Flamengo. Então é uma história de informações que foram e vieram de diferentes caminhos. Concordo com o Braz quanto à ordem da negociação, e sim, de tudo que eu ouvi, o que eu acredito mais é que de fato o Maicon não disse não para o Flamengo. O Shakhtar recusou lá atrás a proposta, o Corinthians tinha coisas para acertar com o Maicon precisava que alguma pressão fosse feita para o Corinthians se coçar, a pressão foi feita através do Flamengo, do interesse do Flamengo, e agora o Corinthians tem que resolver essa questão com o Maicon. Flamengo e Shakhtar estão fora. A parada é Corinthians e Maicon. O Corinthians deve 11 meses, não é pouca coisa, quase 1 ano de imagem para o Maicon. E ele tem que acertar com o jogador, independentemente dele merecer ou não em campo. Deve e tem que pagar. Vamos seguir aqui. Então, é isso aí, nação. Enfim, chegou o grande dia, né, desse clássico aí, né, Flamengo e Fluminense. Podemos dizer que hoje é o maior clássico do Brasil atualmente, né? Os últimos 2 campeões da Libertadores, Flamengo 2022, Fluminense 2023, times rivais estaduais que vêm conquistando títulos. Então, podemos dizer sim que é o principal clássico do Brasil, né? Tem os 2 últimos reis da América, né? O Flamengo com Pedro e o Fluminense com o Cano. Foi o Cano, se não me engano. O Cano Aras, mas acho que foi o Cano. Então, sim, podemos dizer que é o maior clássico atualmente do Brasil, né? Dada a importância, né? Dois melhores técnicos do Brasil estão nos 2 times aí, Flamengo e Fluminense. Então, sim, é o clássico mais importante do Brasil atualmente, né? Aí vem outras pessoas falar: Grenal, o que a dupla Grenal ganhou nos últimos anos? Nada. O que a Corinthians ganhou nos últimos anos? Nada. Podemos dizer o Palmeiras? Sim. Só que qual é o rival que o Palmeiras tem em São Paulo? Não tem ninguém, né? Então, que rivaliza com o Palmeiras. Já que no Rio, tem o Fluminense que vem ganhando títulos o ano passado, acho que foi o principal
ano da história do clube. E o Flamengo aí vem nesses últimos 5 anos aí ganhando tudo. Só que 2023 foi um ano trágico, né? Então vamos embora com a escalação do Fluminense aí, né? A escalação do Fluminense para o jogo é a provável escalação, né? Com o André suspenso, Fábio, Thiago Maia, Thiago Santos, Felipe Melo, Marcelo e o lateral direito Guga, né? Meio de campo ali, né? Martinelli, Lima e Ganso, né? E no trio de ataque ali, né? Keno, Ares e Cano, o artilheiro aí do Fluminense, né? Já pelo lado do Flamengo, o Flamengo tem seu artilheiro também, né? Artilheiro aí do Carioca junto com o jogador do Nova Iguaçu, né? Provável escalação do Flamengo, né? Rossi, dupla de zaga, Léo Pereira e Fabrício Bruno conseguiu se recuperar, né? Da fratura do nariz e está apto a poder jogar, né? Dupla de laterais, né? Ayrton Lucas é mantido, Varela. Trio de meio de campo, meu Deus. Arrascaeta, Dela Cruz e Eric Pulgar. E o trio de ataque lá, Luiz Araújo continua sendo titular, né? Após a ausência de Gerson, por causa do problema do rins. Cebolinha e Pedro, né? Então essa é a escalação do Flamengo para esse clássico aí, super clássico aí, né? Envolvendo 2 jogos. Ida e volta, o Flamengo tem a vantagem do empate, vamos dizer assim, né? 2 resultados iguais, classifica o Flamengo. Sendo assim, o Fluminense tem que ir para cima para tentar a vitória. Obviamente o Flamengo não vai deixar barato. E para mim o Flamengo ganha esse primeiro jogo por 3-1, né? Palpite, né? Então fica em cima do muro. Deixa seu palpite nos comentários. 3-1 Mengão, é isso aí. Nesse jogo de agora, o Fluminense é o mandante da partida. E no jogo de volta, o Flamengo acaba sendo o mandante, obviamente, né? Mas é isso aí, tamo junto. Deixe seu like aí. Se inscreve no canal também, né? Para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. E responde essa enquete aqui embaixo. Na sua opinião, quem vence o clássico? Flamengo? Fluminense? Deixa sua opinião aí. Essa aí e tamo junto.